Hoje, os pescadores, as pescadoras, pescadores do país estiveram aqui no Congresso Nacional. Nós tivemos, nesta tarde, uma audiência com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, para discutir as dramáticas consequências da chamada portaria interministerial, famigerada portaria interministerial 192, de 5 de outubro de 2015. Portaria interministerial subscrita pelo Ministério da Agricultura e, o que eu acho mais absurdo, apoiada pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa portaria interministerial, senhor presidente, suspendeu o pagamento do seguro-defeso para os pescadores do país no último período. E nós, lamentavelmente, somente no meu estado do Amapá são 17 mil pescadores, e em toda a Amazônia são mais de 100 mil pescadores, e nós já estamos vivendo hoje, lamentavelmente, as consequências no Amapá e na Amazônia da suspensão do seguro-defeso. Esses senhores pescadores trouxeram hoje essas fotos aqui que dão conta de um gravíssimo crime ao meio ambiente que está sendo cometido por parte do governo brasileiro através do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente. Veja, senhor presidente, nessas fotos se flagra a pesca de peixes ovados, de peixes que ainda estavam na fase de reprodução e que não poderiam, por proteção ao meio ambiente, ser pescado agora. Eu considero desastrosa uma declaração que eu ouvi, eu espero que essa declaração não tenha saído de nenhuma autoridade do governo brasileiro, mas a declaração de que, na bacia amazônica, por exemplo, não precisa de período de defeso, é de uma ignomia total e absoluta. Essas fotos demonstram concretamente o contrário. Demonstram que a ausência do período de defeso para os pescadores, principalmente da região amazônica, pode comprometer a curto e médio prazo a existência de espécies inteiras de peixes que lá são pescados. Lembrar, senhor presidente, aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado, nós aprovamos um projeto de decreto legislativo 293, no último dia 10 de dezembro de 2015. Esse projeto de decreto legislativo sustava a portaria interministerial 192. Lamentavelmente, o ato do Congresso Nacional, aprovado na Câmara, aprovado depois do Senado, então, portanto, o ato do Congresso Nacional foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Presidência da República contra este ato que sustava a portaria 192. Senhor presidente, o nosso entendimento é diverso, embora Sua Excelência, o ministro Luiz Barroso, tenha concedido cautelar favorável a este ato, a essa ação direta de inconstitucionalidade, sustando o ato do decreto legislativo daqui do Congresso, que suspendia a famigerada portaria. O nosso entendimento é diverso, porque é responsabilidade do Congresso Nacional atuar quando o Poder Executivo exorbita nas suas atribuições. Senhor presidente, é importante compreendermos o que significa o defeso. O defeso é a suspensão temporária do direito de pesca em determinadas áreas para fins de preservação da fauna. O defeso é ao mesmo tempo, assim é dito no artigo 2º, inciso 19, da Lei de 29 de junho de 2009, que institui o seguro-defeso. Veja, o seguro-defeso é, portanto, em primeiro lugar, uma medida de preservação ambiental. É, além disso, uma medida de seguro previdenciário e de seguro de emprego para os trabalhadores da pesca. É uma medida necessária à subsistência desses trabalhadores, os pescadores, e, ao mesmo tempo, em que o Estado brasileiro assume a responsabilidade de proteger a fauna, de proteger os ecossistemas, para que sobrevivam a esta geração e às gerações futuras.
O senador Omar Aziz, hoje em uma das reuniões, lembrou, ele, descendente de árabe que é, lembrou algo muito interessante, senador Paim, que os antecedentes ancestrais deles têm na Arábia, no Oriente Médio. Lá se plantam tâmaras. Um pé de tâmara, segundo os relatos do senador Omar Aziz, demora 50 a 60 anos para dar frutos. Então, a percepção lá é que lá nunca falta tâmara. Então, a percepção é o seguinte: cada geração tem que plantar tâmaras para a geração futura. O que nós estamos fazendo com essa famigerada portaria interministerial, derrotando, suspendendo o seguro-defeso, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma explicação prática, é fazendo o inverso, não garantindo peixe para as gerações que virão. Senador Petecão, tenho o maior prazer em lhe ouvir. Senador Randolfo, agradeceu a parte e estava acompanhando atentamente ao seu pronunciamento. Eu moro na região, moro na Amazônia, como Vossa Excelência também, moro no Acre. Os rios nascem no seu Acre e desaguam no meu Amapá. Exatamente, lá nas cordilheiras e vão até o Amapá. O problema, senador Randolfo, essa decisão radical do Ministério em cortar o auxílio-defesa, nós não podemos negar que existia problema nesse defesa. Lá no Acre, o que foi derramado de carteira falsa, de pessoas que se aproveitaram em períodos eleitorais com a situação desse defesa, e às vezes tirando a oportunidade de pessoas que realmente precisam desse benefício. Agora, o que o governo podia fazer era cortar, porque prejudica. É isso, eu concordo. Jogou água suja com o bebê dentro. Exatamente. No dito popular, virou a bacia com o bebê dentro. Não pode. O que deveria fazer era um levantamento, ver realmente quem tem direito a esse benefício. E tem muita gente na nossa reunião que precisa desse benefício. Precisa e muito. Isso causou um prejuízo grande lá para o nosso Estado, com o corte desse benefício. Agora, nós que estamos lá na Amazônia, eu que estou no Acre, o senhor está lá no Amapá, precisamos nos unir. O governo não pode penalizar as pessoas que precisam desse defesa por conta de uma meia dúzia, de centenas e milhares até de espertalhões que ficavam fraudando o governo e tirando benefício do dinheiro público. Então, o verdadeiro pescador, a família dos pescadores não podem ser penalizados por conta de picaretas. Obrigado. Senador Petecão, incorporo ao meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência, porque tenho pleno acordo, a máxima, reitero, de jogar água suja com o bebê lá dentro. E foi isso que na prática foi dito. Ora, a nossa compreensão, senador Paulo Paim, desde quando é preciso suspender o pagamento do seguro-defeso, para proceder à realização de recadastramento? Era possível fazer o recadastramento com todos os rigores necessários, que somos a favor. Nós não queremos nenhum tipo de maracutaia, nós não queremos favorecimento. Não pode o seguro-defeso ser utilizado principalmente indevidamente nos períodos eleitorais, concordo com Vossa Excelência, senador Petecão, mas para isso não precisava a suspensão do benefício a todos os pescadores. Senador Petecão. Inclusive, penalizar aquelas pessoas que estão acessando a esse benefício, porque as pessoas de bem, as pessoas que precisam, foram prejudicadas por conta desses que estavam acessando o recurso. Exatamente. De uma forma irregular. Exatamente. E veja, senhor presidente, assim, são milhares de pescadores que, devido a isto, estão sendo prejudicados. Vis-à-vis, senhor presidente, me parece que também a alegação da suspensão do seguro-defeso é, na prática, o chamado ajuste fiscal. Só que, ao invés de invocar como motivo, e aí há um problema de hierarquia legislativa, para apresentar
seja por motivos do ajuste fiscal, seja por motivos de regularizar o pagamento do seguro-defeso, se assim o governo de fato pretendia, se assim o Ministério da Agricultura pretendia, não poderia fazer isso por uma portaria interministerial. O seguro-defeso é instituído por lei. O governo deveria editar, é da competência do governo a edição de normas jurídicas, editar um projeto de lei, encaminhar para o Congresso Nacional e aqui, com todos os instrumentos de debate, democraticamente nós temos debatido. Não fazer isto através de uma portaria interministerial. Na verdade, o que ocorre é que o governo se valeu de motivação transversa para atingir os seus objetivos. Senhor presidente, é uma máxima, e aqui quero sustentar a decisão deste Congresso Nacional com o decreto legislativo 289, que suspendeu a portaria interministerial 192. Veja, senhor presidente, desde Montesquieu, o autor, o fundador do célebre princípio da separação dos poderes e do equilíbrio das leis. Desde Montesquieu, na sua célebre obra L'Esprit des Lois, o Espírito das Leis, que ele já dizia: o único poder que tem competência para inovar é o poder legislativo. Os poderes executivo e judiciário compete a eles a execução das leis. Aonde cabe o surgimento, a origem da norma, a inovação legislativa, é aqui no Congresso Nacional. O que ocorreu foi a subversão desse princípio, senhor presidente. Uma portaria e não um projeto de lei que suspende um direito, e eu vou mais além, que suspende ainda que fere a própria Constituição da República, porque a Constituição da República fala dos princípios da proteção ao meio ambiente, a Constituição da República estabelece direitos ambientais, previdenciários, e esses direitos foram frontalmente atingidos por essa portaria interministerial. Aliás, direitos esses tidos na Constituição da República como direitos fundamentais e que não poderiam ter sido violentados por essa portaria, como de fato foi. O Poder Executivo, senhor presidente, quando exerce poder normativo, deve fazê-lo somente em caráter complementar. Isso significa que cabe ao Poder Executivo, cabe atuar na dimensão normativa e não cabe ao Poder Executivo atuar no sentido da norma complementar e não no sentido de inspirar norma nova e não no sentido normativo, como foi o fato e o ato deste projeto de decreto legislativo. Este projeto, senhor presidente, a atuação do Poder Executivo neste projeto violou, no nosso entender, um dos princípios elementares do Estado de Direito, que é o princípio da segurança jurídica. O próprio Supremo Tribunal Federal, já anteriormente, em julgado, já estabeleceu a necessidade de proteção contra qualquer norma que viole este princípio. O que está claro, senhor presidente, é que a publicação dessa portaria está totalmente em desacordo com os princípios do nosso ordenamento jurídico. É uma portaria que está suspendendo o pagamento do seguro-defeso de vários trabalhadores, não se observa, então, a competência do Congresso Nacional enquanto casa legislativa, que é competente para fazer leis e legislar a favor do povo brasileiro. Esta portaria, no nosso entender, foi uma subversão completa da hierarquia das normas jurídicas e da prerrogativa originária em legislar, que é do Congresso Nacional. Eu repito, se o Poder Executivo queria fazer ajuste fiscal, famigerado ajuste fiscal, senador Paim, se o Poder Executivo ainda queria, complementarmente, além de fazer ajuste fiscal, se queria fazer regularização, como se alega,
Primeiro, não se justificava de forma alguma a suspensão do direito, que, repito, é um direito ambiental, um direito previdenciário e um direito trabalhistas dos pescadores brasileiros. O ministro Crivella, que foi ministro da Pesca, sabe muito bem disso e que muito bem cuidou desse direito para todos os pescadores de nosso país. Segundo, se queria de fato fazê-lo, seja como um ajuste fiscal, seja como regularização, tinha que ter feito através de projeto de lei. De qualquer sorte, senhor presidente, nós tivemos hoje esse encontro com o senador Renan Calheiros, que colocou à nossa disposição a advocacia do Senado Federal. Um conjunto de senadores aqui estão mobilizados para derrogar em definitivo esta portaria interministerial. Teremos, há de se confirmar ainda a data, teremos provavelmente amanhã ou na semana que vem um encontro com o ministro Luiz Barroso, conjunto de senadores, as associações de pescadores. Vamos solicitar ao ministro Luiz Barroso que ele realize, conforme prevê a Lei das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, realize uma audiência pública, ouça as partes e julgue o quanto antes essa ação direta de inconstitucionalidade, para que o direito dos pescadores de nosso país, esse direito consagrado, não seja revogado. O seguro-defeso já está acabando agora. O período que o seguro-defeso deveria ser pago já está acabando agora no próximo dia 15 de março. O que nós estamos assistindo é a destruição da fauna pesqueira brasileira pela suspensão desse direito elementar. O Brasil não merece isso e os pescadores desse país não merecem isso. Por isso, vamos utilizar de todos os mecanismos necessários para suspender em definitivo essa famigerada portaria. Obrigado, senhor presidente.